Dando continuidade às nossas atividades à distância, hoje nós vamos trabalhar com cálculo estequiométrico. O que é o cálculo estequiométrico? É o estudo das relações quantitativas dos átomos, moléculas, massa e volume entre as substâncias que participam de uma reação química. Certo? Lá no primeiro ano vocês estudaram equações químicas, então vou tentar fazer um leve resumo aqui do que seria uma equação química. É uma forma de representar as reações químicas de maneira mais simples e direta. Aqui nós temos o exemplo de uma equação química. Está reagindo o óxido de cálcio mais a água, formando o hidróxido de cálcio. Observem bem, ó. O que nos chama a atenção de uma equação química é o sentido da seta. Olha só a seta. Tudo que está antes da seta está reagindo, certo? Então nós chamamos de reagente. Tudo que está após a seta está formando, então nós chamamos de produto. Então observem, tudo que está antes da seta são denominados de reagentes e tudo que está depois da seta são denominados de produtos. Então o que vai indicar o sentido de uma reação química é a seta. Tudo que está antes da seta é reagente, tudo que está após a seta, produto. O que nós temos que ficar de olho numa equação química? Uma relação de um mol, certo? O que significa a relação de um mol? Um mol ele pode estar representado para nós 6,002 vezes 10 elevado a 23, que é o número de moléculas. Então, um mol, numa reação química, pode estar para 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Assim como um mol, ele também pode estar relacionado com a massa. Mas qual é essa massa? A massa molar, que nós calculamos na aula anterior, né? Pegamos elemento por elemento e multiplicamos por sua massa atômica, nós chegamos à massa molar. Um mol também pode estar relacionado com os coeficientes. O que são esses coeficientes? São os que fazem o balanceamento das reações químicas, né? O que é o balanceamento de uma reação química? É fazer com que a quantidade de elemento antes da seta, que é o reagente, seja igual à quantidade de elemento após a seta, né? Obedecendo a lei de Lavoisier, a quantidade de massa dos reagentes é igual à quantidade de massa do produto. Então, nós fazemos o balanceamento das reações. Ou seja, a quantidade de elemento no reagente tem que ser igual à quantidade de elemento no produto. E para isso, nós mexemos com os seus coeficientes. Um mol também pode estar relacionado com a CNTP. O que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão, que estabelece quem? Volume. Qual seria um volume de um mol? Seria 22,4 litros, certo? E quais seriam essas condições normais de temperatura e pressão? Nós também já estudamos. Na CNTP, a pressão é de 1 atm e a temperatura é de 273 Kelvin, certo? Então, um mol, eu posso relacionar com esses quatro parâmetros aqui, ó. Um mol, ele pode ser igual a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Um mol pode ser igual a massa molar. Um mol pode estar relacionado com os coeficientes do balanceamento da reação. E assim como um mol pode ser igual a 22,4 litros, né, de reações no estado gasoso. Então vamos analisar isso aqui numa tabela. Relações molares, né? Eu tenho uma reação aqui, ó, uma equação N2 mais 3H2. Então tudo que está antes da seta reagente, tudo que está depois da seta produto, formando 2NH3. Observem bem, vamos analisar se ela já está balanceada. Ele já nos deu a equação balanceada. Tanto é que ele colocou o coeficiente 3 e o coeficiente 2. Vamos ver se está balanceado. Nitrogênio, eu tenho quantos nitrogênio? 2 nitrogênio no reagente e tenho 2 nitrogênio no produto. Hidrogênio, eu multiplico 3 com 2, fica 3 vezes 2 dá 6. Vamos analisar o hidrogênio aqui, ele tem 3. Esse 2 que está aqui, que nós chamamos de coeficiente, ele pertence tanto ao N quanto ao H. Então eu vou multiplicar 2 vezes 3, 6. Então eu tenho 6 hidrogênio no produto, tenho 6 hidrogênio no reagente. Então a reação aí já está balanceada. Vamos pegar a primeira relação molar. Observem bem, não tem nenhum número na frente do nitrogênio. Então está subtendido que tem 1. Então tem 1 mol de nitrogênio, de gás nitrogênio, mais eu tenho 3 na frente do H2, então eu tenho 3 mols aqui, ó, certo? O mol, nesse caso, ele pode estar relacionado com os coeficientes. Quer ver? Vamos voltar aqui.
o mol pode estar relacionado com os coeficientes. Então, eu tenho 1 mol, não tem nenhum número subtendido, então, para nós está subtendido que tem 1. Tenho 3 mols, e aqui, como tem 2, eu tenho 2 mol. Então, aqui eu já tenho minha relação de mol. Vamos para a relação de molécula, né? O que é que nós vimos agora? Que o mol, ele corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então, voltando aqui, ó. Se eu só tenho 1 mol do N2, então o número de moléculas de N2 é 6 vezes 10 elevado a 23. Como eu tenho 3 mol de H2, eu vou ter que pegar 3 e vou multiplicar por quanto? Por 6,02 vezes 10 a 23, porque esse valor aqui é o valor de 1 mol. Como eu tenho 3, eu vou ter que multiplicar. Então, 3 vezes 6 dá quanto? 18 vezes 10 elevado a 23. O mesmo raciocínio eu utilizo para cá. Se eu tenho 2 mols, eu vou ter que multiplicar por 2. Vai ser 2 vezes 6, que dá 12. 12 vezes 10 elevado a 23. Então, a relação de mol para moléculas, 1 mol corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Se eu tiver o coeficiente 3, eu tenho que multiplicar por 6. Se eu tiver 2, eu multiplico por 6. A relação de mol para massa molar. Vamos lá, mol e massa molar. Então, vamos analisar aqui, ó. O nitrogênio, cada nitrogênio pesa 14. Como eu tenho 2, nós calculamos na aula anterior, né? Massa molar. Como é que nós calculamos a massa molar de um elemento? Nós pegamos a quantidade do elemento e multiplicamos pela sua massa atômica. A massa atômica do nitrogênio é 14. Como eu tenho 2, 2 vezes 14 nos dá quanto? 28. A massa atômica do hidrogênio é 1 grama. Eu tenho quantos hidrogênios aqui? 3 vezes 2, 6. Então, vamos multiplicar 6 vezes 1 grama, que nos dá quanto? 6. Aqui eu tenho 2 vezes NH3. Então, vamos por parte. O nitrogênio, ele pesa 14. Cada hidrogênio pesa 1. Eu tenho quantos hidrogênios aqui? 3. Certo? Então, vamos lá. Se o nitrogênio é 14 e eu tenho 3 hidrogênios, 14 mais 3 nos dá 17. Só que eu tenho multiplicando aqui por quanto? Por 2. 2 vezes 17 nos dá quanto? 34. Então, isso aqui é a massa molar que nós estudamos na aula anterior. Volume. Vamos relacionar volume com mol. Voltando aqui novamente. O mol, ele corresponde ao volume de 22,4 litros, desde que todos os elementos estejam na CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Então, se eu tenho 1 mol, eu vou ter 22,4 litros de N2. O H2 eu tenho 3 mols. Então, esse 3 eu multiplico por 22,4, que vai dar 67,2 litros. NH3, eu tenho 2 mols dele. Ó. Se eu tenho 2 mols, eu vou multiplicar por 22,4, que vai dar 44,8 litros. Então, meus queridos, essa é a relação que nós temos que ter cuidado com o mol. Ele pode estar relacionado com o número de moléculas, o mol está relacionado com a massa e o mol pode estar relacionado com o volume, certo? Fique bem atento para saber se a reação está balanceada. Aqui nesse caso ela já veio balanceada. Ele colocou um 3 aqui na frente e um 2 aqui na frente para balancear a reação. Cálculo estequiométrico. Para resolver uma questão envolvendo cálculo estequiométrico, devemos seguir os 3 passos, certo? Primeiro passo é conhecer a equação. Como é que nós conhecemos a equação? Identificamos a quantidade de reagentes e a quantidade de produtos, né? Então, o que nos diz quem é reagente e quem é produto? Basta olhar para a seta. Tudo que está antes da seta, reagente. Tudo que está após a seta, produto. Então, esse é o nosso primeiro passo. Conhecer a equação. Segundo passo, ajustar os coeficientes. Então, o que é ajustar os coeficientes? É verificar se a reação está balanceada. O que nós devemos fazer no balanceamento? É verificar se a quantidade de reagentes ela tem que ser igual à quantidade de produto. Então, para isso, nós colocamos o que? Nós colocamos os coeficientes. Ó. A reação aqui está balanceada porque ele colocou um coeficiente 3 e colocou um coeficiente 2. Por que ele colocou o 2 aqui? Ó? Porque o N tinha 2 no reagente, então ele colocou o 2 aqui na frente. Então, ficou 2N. Certo? Ao colocar o 2, ele alterou também o H, porque esse 2 pertence tanto ao N quanto ao H. 2 vezes 3, 6.
Aqui só tinha 2, então ele colocou um 3 na frente. Ó. 3 vezes 2, 6. Assim a relação ficou balanceada. Então o primeiro passo é conhecer a equação, identificar quem é reagente e quem é produto. Segundo passo, ajustar os coeficientes, verificar se a reação está balanceada, se a quantidade de elemento no reagente é igual à quantidade de elemento no produto. O terceiro passo, mais importante, é armar uma regra de 3, certo? Como é que nós vamos armar a regra de 3? Nós vamos estabelecer o seguinte critério. Primeira informação, eu vou tirar da reação, certo? É a primeira informação, certo? Eu vou tirar da reação química. Então, eu vou tirar do reagente, vai estar para o produto. Aqui, ó. Uma certa quantidade pode ser de mol, pode ser de massa, pode ser de volume, pode ser de número de moléculas. Eu vou tirar essa informação da reação e vou colocar nesses dois quadrinhos aqui. Nos dois quadrinhos de baixo, eu vou lá para o enunciado, vou ver qual foi o dado que ele me deu, a informação que ele me deu, certo? E do outro lado eu coloco o que ele está pedindo na informação, lá nos dados, certo? Então, a primeira informação, para montar a regra de 3, eu vou tirar da reação, e a segunda eu vou tirar do enunciado, eu vou tirar os dados, e aqui é o x, o que ele quer calcular. Então, para resolvermos o cálculo estequiométrico, nós temos que seguir os 3 passos. Primeiro, conhecer a equação, quem são os reagentes, quem são os produtos. Segundo, ajustar os coeficientes. O que é ajustar o coeficiente? Verificar se a quantidade de reagente é igual à quantidade de produto. E terceiro é armar uma regra de 3. Então, para armar a regra de 3, a primeira informação eu vou tirar da reação, tanto de um lado quanto do outro. A segunda informação eu vou tirar lá da questão, vou tirar os dados e aqui o que ele está pedindo para nós calcularmos. Vamos para o primeiro exemplo aqui, uma relação de massa e massa. Ele já diz aqui ó, que está envolvendo nos dois casos a massa. Exemplo, qual a massa de água? Eu já sei que é a informação que ele está querendo saber da água, que é o H2O. Em gramas, então ele quer a massa de água em gramas, produzida a partir de 8 gramas de hidrogênio. Então eu já sei que ele vai relacionar o hidrogênio com a água. Então, vamos ao primeiro passo, certo? Reagindo H2 mais O2, formando H2O. Essa aqui é a primeira informação, ó. Primeiro passo, certo? Qual é o primeiro passo? Nós devemos conhecer a equação, quem são os reagentes, quem são os produtos. No segundo passo, nós vamos ajustar os coeficientes, fazer o que? O balanceamento. Quantidade de reagente é igual a quantidade de produto. Se nós observarmos bem aqui, ó, a reação, vamos olhar para o oxigênio. O produto, eu tenho quantos oxigênio? Só um. Aqui está subtendido, tem um. Esse 2 ele só pertence ao H. Vamos olhar lá no reagente. Eu tenho quantos oxigênio? 2. Se aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1, eu tenho que balancear. A quantidade de elemento no reagente é igual à quantidade de elemento no produto. Então eu venho e coloco um 2 aqui na frente. Ó. Então o oxigênio agora tinha 1 subtendido, 2 vezes 1 dá 2. E aqui também está 2, está balanceado o oxigênio. Ao colocar o 2 na frente, eu alterei a quantidade de hidrogênio. Só tinha 2 hidrogênios. Já estava balanceado o hidrogênio, tinha 2 e aqui tinha 2. Mas ao colocar o 2 na frente, eu alterei a quantidade de hidrogênio. Então eu tenho que multiplicar 2 vezes 2, 4. Agora tem 4 hidrogênio. Então eu tenho que voltar aqui. Só tinha 2, então eu coloquei o 2 na frente. Ó. 2 vezes 2, 4. Agora a reação está balanceada. Tranquilos? Então já fizemos o primeiro e o segundo passo. O que é que nos diz o terceiro passo? A regra de 3. Ó. Primeira informação eu tiro da reação. A segunda eu tiro dos dados. Então vamos lá para a reação. Mas como saber de quem eu vou tirar? Eu vou lá para o enunciado. Qual a massa de água? Então eu quero saber a massa de água produzida a partir de 8 gramas de hidrogênio. Então aqui nós vamos relacionar somente o hidrogênio com quem? Com a água. Ele quer saber qual é a massa de água que está para a massa de hidrogênio. Então vamos calcular primeiramente a massa molar de cada substância, tanto do gás hidrogênio quanto da água. Como é que se calcula essa massa molar? Nós vimos na aula anterior. Nós vamos pegar aqui os dados. Ó. O hidrogênio pesa 1, o oxigênio pesa quanto? 16. Eu tenho quantos hidrogênios aqui? Ó? 2 vezes 2, 4. Eu tenho 4 hidrogênios. Como cada hidrogênio pesa 1, eu multiplico. Ó. 4 vezes 1 dá 4. Então, a primeira relação que eu tenho do hidrogênio. Por que eu não peguei do oxigênio? Porque em nenhum momento ele fala do oxigênio. Ele fala somente da água e do hidrogênio, do gás hidrogênio.
Então está aqui, gás hidrogênio, a massa dele é 4 gramas. Como é que nós calculamos? 2 vezes 2 dá 4. Como cada hidrogênio pesa 1, 4 vezes 1 dá 4. Vamos lá para a água, certo? Vamos calcular a massa da água. Como é que nós calculamos a massa da água? De acordo com os dados aqui, ó. Oxigênio pesa 16, hidrogênio pesa 2, certo? Vamos ver quantos oxigênio nós temos? 2. Quantos hidrogênio nós temos? 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Então eu tenho 2 oxigênio aqui e tenho 4 hidrogênio. Então eu vou calcular a massa molar dele, certo? Vamos começar pelo oxigênio. Se eu tenho 2, 2 vezes 16 dá 32, certo? Então eu já tenho 32. Hidrogênio. Cada hidrogênio pesa 1. Eu tenho 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. Então eu vou somar os 32 do oxigênio mais 4 do hidrogênio. 32 mais 4 dá quanto? 36. Pessoal, nós vimos na nossa aula anterior como é que se calcula a massa molar. Ó. Repetindo novamente, o oxigênio, eu tenho 2 aqui. Ó. Cada oxigênio pesa 16. 2 vezes 16, 32. O hidrogênio, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. 32 mais 4 vai nos dar 36. Então está aqui. A primeira informação que eu tirei foi da reação. Ó. Certo? Tirei do gás oxigênio, gás hidrogênio, desculpa, e tirei da água, as duas massas, porque está relacionando massa e massa. A outra informação que nós vamos tirar é dos dados. Olha só, qual a massa de água? Então, o que ele está me pedindo é a massa de água. Então, embaixo da massa da água eu coloco X. Produzida a partir de 8 gramas de hidrogênio. Então, embaixo da massa de hidrogênio eu coloco 8. Então, está aqui a minha regra de 3, ó, certo? 4 gramas está para 36, assim como 8 gramas está para X. Aplicando meio pelos extremos, nós vamos ter aqui 8 vezes 36, vou multiplicar esse vezes esse, ó, vai ser igual a 4 vezes X. O 4 vai estar multiplicando, ele passa dividindo, certo? Então, se eu multiplicar 8 vezes 36 e dividindo por 4, nós vamos ter 72 gramas. De quem? De água. Tranquilos? Então, na regra de 3, o que nós devemos fazer numa regra de 3? Primeiro, conhecer a equação. Segundo, fazer o balanceamento. Terceiro, montar a regra de 3. A primeira informação vem da reação. Ó. E a segunda vem dos dados. Tranquilos? Então, aqui, ó. Deu 4 porque 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 1, 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. Tenho 2 oxigênio, 2 vezes 16, 32, com mais 4 dá 36. Nos dados ele deu 8 gramas de hidrogênio, então embaixo do hidrogênio eu coloquei as 8 gramas. Qual a massa de água? Então embaixo da água eu coloquei o X, certo? Aquela regra de 3 que nós fazemos, meio pelos extremos. Ó. 4 vezes X e 8 vezes 36. O 4 vai estar multiplicando, ele passa dividindo. Então, 8 vezes 36 dividido por 4 nos dá 72. Olha a próxima relação que ele quer entre a massa e as moléculas. Então vamos lá. Quantas moléculas de água são produzidas a partir de 16 gramas de oxigênio? Então analise bem, é a mesma reação. Ó. Então se é a mesma reação que nós vimos no anterior, vai ser o mesmo balanceamento. Coloco o 2 aqui na frente e o 2 aqui na frente. Só que ele mudou a relação. Ó. Quantas moléculas de quem? De água, moléculas de água, certo? São produzidas a partir de 16 gramas de quem? De oxigênio. Então, nós não vamos trabalhar com hidrogênio, agora nós vamos trabalhar com o oxigênio, certo? Então, vamos montar a regra de 3. Como é que nós montamos a regra de 3? Simples. Primeira informação que nós temos é da reação, da equação, certo? O oxigênio. Tem quanto oxigênio? 2. Cada oxigênio pesa quanto? 16. 2 vezes 16 não dá 32 gramas. Então, está aqui, ó, gramas, 32 gramas de oxigênio vai estar para quantas moléculas? Então, a relação vai ser a massa com as moléculas. Nós vimos que uma molécula pesa 6,02 vezes 10 elevado a 23. Se nós temos 2 aqui na frente, nós temos que multiplicar isso aqui, ó, certo? Então, 2 vezes 2 dá 4 e 2 vezes 6 dá 12. Então, nós temos 12,04 vezes 10 elevado a 23 moléculas. É a primeira informação que eu tenho é da reação.
A próxima informação ele me deu aqui, ó, 16 gramas de oxigênio. Então, embaixo do oxigênio eu coloco 16 gramas, que vai estar para X. Então, novamente, uma regra de 3 simples. Ó. Nós multiplicamos 32 vezes X. 32 vai estar multiplicando, ele vai passar dividindo. E 16 vezes 12,04 vezes 10 a 23. Fazendo o cálculo aqui, multiplicando 16 vezes 12,04 dividido por 32, nós vamos ter 6,02 vezes 10 a 23. Por quê? Ó? Posso simplificar aqui, ó, 16 e 32. 32 dividido por 16 dá 2. O 2 vai estar aqui embaixo. 12 dividido por 2 dá 6. E 4 dividido por 2 dá 2. Certo? Então aqui ele relacionou massa com moléculas. Próximo exemplo, ele está relacionando massa com quem? Com volume. Qual o volume de amônia produzido na CNTP? Então ele já disse CNTP, isso é condições normais de temperatura e pressão. Então o volume é 22,4 litros. Volume de quem? Da amônia. Amônia é o NH3. Qual o volume de amônia produzido na CNTP por 12 gramas de H2? Certo? 12 gramas de hidrogênio, que reage com N2 suficiente. Então está aqui, ó. Primeiro passo, conhecer a equação. Está aqui a equação. Ele diz que está reagindo H2 com N2, está formando amônia. Amônia é o NH3. Se nós observarmos, o nitrogênio eu tenho 2 e aqui eu só tenho 1, então não está balanceado. Se aqui eu tenho 2, aqui eu também tenho que ter 2. Então eu venho e coloco 2 aqui na frente. Ó. Balanceei. Certo? Esse 2 pertence tanto ao nitrogênio quanto ao hidrogênio. 2 vezes 3 dá 6. Aqui eu só tenho 2. Então eu coloco um 3 na frente. Ó. 3 vezes 2 dá 6. Então, o segundo passo, balancear, a reação já está balanceada. Terceiro passo, a montar a regra de 3. Então, vamos lá para a regra de 3. Ó. Qual o volume da amônia? Então, ele quer saber o volume da amônia, certo? Um volume de uma molécula é quanto? 22,4. Eu tenho quantas moléculas? 2, certo? Então, 2 vezes 4 dá 8. E 2 vezes 22 dá 44. Então, dá 44,8. Eu tenho sempre que multiplicar pelo coeficiente. Ó. De uma molécula, 1 mol é 22,4. Só que eu tenho 2 mols, vai ser 44,8. Certo? Então, voltando. Ó. Qual o volume da amônia? Está aqui, nós já botamos o volume da amônia. Na CNTP, produzido por 12 gramas de hidrogênio. Então, eu vou relacionar hidrogênio com amônia. Não vou trabalhar com nitrogênio. Então, vamos aos dados. Cada hidrogênio pesa quanto? 1. 3 vezes 2, 6. Eu tenho 6 hidrogênios. 6 vezes 1 dá 6. Então, 6 gramas de hidrogênio vai estar para 44,8 litros de amônia. Certo? Então, ele diz qual o volume de amônia. Então, embaixo da amônia eu coloco o valor de quem? X. Por 12 gramas de H2. Então, se eu tinha 6 gramas, agora eu coloco 12 aqui na frente. 12 gramas de H2, embaixo de H2. Então, está aqui a regra de 3. Ó. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 6 vezes X. Vai estar multiplicando, ele vai passar dividindo. E 12 vezes 44,8. Então, está aqui. Ó. Novamente, se eu dividir 12 por 6, vai dar 2. 2 vezes 44,8 dá 89,6 litros. Tranquilos? Então, a relação aqui foi de massa e volume. Relação de mol e volume. Quantos mol de CO2... Então, eu já vou trabalhar com CO2. São produzidos a partir de 44,8 litros de CO. Então, a relação vai ser entre CO e CO2. Eu não vou trabalhar com O2. Vamos verificar se está balanceada. C tem 1, C tem 1. Está balanceado C. O O. Eu tenho 1, com mais 2 dá 3. Aqui eu tenho 2. Não está balanceado. Então, o que ele fez para balancear? Ele colocou... só metade aqui, ó, 1 sobre 2. O que nós fazemos? 2 vezes 1 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, meio de O2 é a mesma coisa se tiver só o O aqui. Certo? Então, O com mais O dá 2O. Então, está balanceado agora. Observem bem. Ó. 2 vezes 1 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, só tem um O aqui. Ó. 1O com mais um O dá 2 oxigênio. O oxigênio tem 2, então está balanceado. Então, vamos ver a relação entre CO2 e CO, certo? Quantos mols? Então, está aqui, ó, de CO2. Então, eu só tenho 1 mol de CO2,
certo? Então embaixo do CO2 eu coloco mol, são produzidas a partir de 44,8 litros de CO, certo? Como eu só tenho um CO, eu esqueci de colocar os dados aqui, então o volume na CNTP é 22,4 litros de 1 mol, certo? E embaixo de 22,4 eu coloco os 44,8 aqui. Aí eu vou fazer a regra de 3, ó, meio pelos extremos, 22,4 vezes x, vai estar multiplicando, passa dividindo, x é igual a 44,8 vezes 1, dividido por 22,4. Se 44,8 vezes 1 dá o próprio 44,8, dividido por 22,4 dá 2 mols. Então essa aqui é a relação de mol com o volume. Atividade. Responder as questões da página 53 do livro didático. Quais são as questões? Questões 1, 2, 4, 5 e 6. E resolver as 3 questões que estão abaixo. Fazer a leitura das páginas, da página 46 até a página 52. Prazo de entrega até o dia 23/5, certo? Quais são as 3 questões? São essas 3 questões aqui, ó. Elas são praticamente idênticas aos exemplos que nós vimos aqui, ó. Qual a massa de NH3 produzida a partir de 33,6 gramas? Então aqui ele está relacionando massa com massa. Foi o primeiro exemplo que nós vimos. Observem bem que a reação não está balanceada. O N eu tenho 2 e o N aqui eu tenho 1. Então não está balanceado. Vocês vão ter que fazer os balanceamentos. A massa do nitrogênio é 14 e do hidrogênio é 1. Segundo exemplo. Qual o volume de H2 na CNTP consumido na produção de 6 mols de NH3? Então, observem, ele está relacionando volume com mols. Vamos ver onde foi que nós relacionamos volume com mols. Aqui, ó, volume com mol. Então, vai ser mais, basicamente, idêntica a essa aqui, a segunda questão. Terceira, qual o volume de H2 consumido na produção de 6 litros de NH3? Então, aqui é a relação volume com volume. Tranquilos? Então, meus queridos, boa sorte e até a próxima.